Ao longo da história da humanidade, ouvimos incontáveis histórias sobre o amor. O amor dos pais pelos filhos, o amor entre casais que enfrentam dificuldades juntos, o amor de quem sacrifica a sua vida por uma nação, por um ideal. Mas entre todas essas formas de amor, existe uma que faz o céu silenciar e o inferno tremer: o amor de Jesus Cristo pela humanidade. Você já se perguntou por que alguém totalmente inocente, santo e poderoso como Jesus aceitaria ser humilhado, espancado e crucificado, uma morte reservada para os mais desprezados? Ele podia ter chamado 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Ele podia ter descido da cruz e o mundo inteiro teria se curvado diante dele. Mas ele não fez isso. Ele escolheu ficar. Por você. Por mim. Por todos os que estão presos na escuridão, na dor, no desespero e que precisam de uma salvação verdadeira. A cruz não é símbolo de fracasso, ela é a tocha acesa do amor brilhando no meio da noite escura do pecado humano. Não representa apenas morte, mas vida que foi oferecida. Não é apenas vergonha, é glória eterna. E o mais incrível é: esse amor continua vivo, ainda espera por você, ainda bate à porta do seu coração. Então, talvez a pergunta mais profunda não seja: por que Jesus morreu? Mas sim: como você vai viver diante de um amor assim? O problema do pecado e a separação entre Deus e a humanidade. Desde o princípio, a história da humanidade foi marcada por um relacionamento íntimo com Deus. No jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam da presença divina sem medo, vergonha ou culpa. Havia harmonia entre Criador e criação. Mas tudo isso mudou com um ato de desobediência. O pecado entrou no mundo e com ele veio a separação. O que é o pecado, afinal? Não se trata apenas de atos errados, mas de uma condição do coração humano que escolhe viver distante de Deus, buscando caminhos próprios. O pecado é como uma rachadura na ponte entre o céu e a terra. Ele não apenas nos afasta de Deus, mas também nos cega para a verdade, nos escraviza e rouba a verdadeira liberdade da alma. Ao longo dos séculos, essa separação se tornou evidente. Guerras, injustiças, ódio, egoísmo, idolatria, tudo nasce da raiz do pecado. E por mais que o ser humano tente preencher esse vazio com conhecimento, prazeres ou religiões, nada consegue restaurar a comunhão plena com o Criador. A Bíblia diz em Romanos 3:23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a realidade dolorosa que muitos ignoram ou tentam negar. Imagine um planeta coberto de escuridão, onde cada pessoa carrega uma lanterna quebrada. Há o desejo de luz, mas falta a fonte que verdadeiramente ilumina. Assim está a humanidade sem Deus, andando, buscando, tropeçando, mas longe da verdadeira luz. Mas, mesmo diante dessa tragédia espiritual, Deus não desistiu. O seu amor nunca foi condicionado pela nossa falha. Ele já havia planejado a redenção, antes mesmo da fundação do mundo. Ainda assim, para compreendermos o impacto da salvação, precisamos primeiro reconhecer a profundidade da separação. Não se pode valorizar o resgate sem antes entender o perigo em que se está. E aqui entra a grande pergunta para você, que nos acompanha agora. Você já parou para refletir sobre como o pecado afeta a sua vida? Será que há áreas do seu coração onde você sente essa distância de Deus? Será que, mesmo vivendo corretamente, há um vazio que nenhuma conquista consegue preencher? Essa separação não precisa ser eterna. Essa história tem um segundo capítulo, e ela envolve a maior prova de amor que o universo já viu presenciar. 2.
O sacrifício é a linguagem suprema do amor. Amor verdadeiro não é apenas um sentimento passageiro. Não se resume a palavras doces ou promessas vazias. O verdadeiro amor, aquele que transforma, redime e cura, é expresso de forma mais poderosa através do sacrifício. E foi exatamente isso que Jesus nos mostrou na cruz. No Calvário, Jesus não apenas sofreu fisicamente, ele levou sobre si o peso do pecado da humanidade, cada traição, cada mentira, cada ódio, cada egoísmo. Ele, que não tinha pecado algum, foi tratado como criminoso para que nós, culpados, pudéssemos ser vistos como justos diante de Deus. Esse é o sacrifício mais profundo que já existiu. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o inocente pelos culpados. Mas por que Jesus fez isso? Não foi por obrigação. Não foi porque fomos bons o suficiente. Foi por amor. Um amor que não espera algo em troca. Um amor que antecipa a rejeição e ainda assim escolhe dar. Um amor que sabe que será esquecido, ignorado, até ridicularizado, e mesmo assim segue em frente até o fim. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já se sentiu indigno de amor? Você já teve medo de que Deus não pudesse te aceitar por causa do seu passado? A cruz responde essas dúvidas com um grito eterno. Você é amado. Não porque mereça, mas porque o amor verdadeiro escolhe sacrificar-se por quem ama. O mundo ensina que amar é receber. Jesus mostrou que amar é dar, até a última gota de sangue, até o último fôlego. O sacrifício é a linguagem que o céu usa para falar ao coração humano. Quando alguém dá a vida por outro, não há mensagem mais clara. Nenhuma carta, nenhum poema, nenhum presente pode se comparar ao ato de entregar tudo, até a própria vida, por amor. Você já ouviu essa linguagem? Você já respondeu a esse amor? O sacrifício de Jesus não foi o fim. Foi o começo de uma nova chance para mim, para você, para toda a humanidade. E hoje, essa mesma voz sussurra: eu morri por você. Agora viva por mim. Três. A morte de Jesus foi uma vitória, não uma derrota. Para muitos, a cruz é símbolo de fracasso, dor e humilhação. Um homem condenado, ensanguentado, exposto entre criminosos. Essa imagem parece, à primeira vista, o retrato da derrota. Mas a verdade é que, aos olhos do céu, a morte de Jesus foi a maior vitória já conquistada na história da humanidade. Jesus não foi vencido. Ele se entregou voluntariamente. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. João 10, 18. O Filho de Deus, dono de todo o poder, poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo, mas não o fez, porque estava em missão. A missão de Jesus era vencer o pecado, a morte e o próprio inferno. E isso não seria feito com espadas, exércitos ou gritos de guerra. Isso só poderia ser conquistado com sangue inocente derramado por amor. Ao morrer, Jesus tomou o lugar da humanidade. Levou sobre si as culpas de todos nós. Pagou um preço que jamais poderíamos pagar. E ao declarar: está consumado, ele não estava dizendo que havia perdido, mas que a obra estava concluída. A dívida foi paga. O véu foi rasgado. O caminho foi aberto. A cruz não é o fim da história, é o ponto de virada. É o momento em que o reino das trevas perdeu o seu domínio sobre a criação. É onde a esperança ressuscitou, e foi justamente por meio da morte que a vida eterna foi oferecida a todos. 3 dias depois,
A pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou em glória, confirmando que sua morte não foi trágica, mas triunfante. Ele venceu não apenas por si mesmo, mas por mim, por você, por todos nós. E agora, a pergunta é: você vive como alguém que foi libertado? Ou ainda caminha como se a cruz fosse uma derrota? Quatro. Por amor, ele escolheu sofrer, para que você pudesse escolher viver. O amor verdadeiro não se revela em palavras doces, mas em sacrifício. E não há maior prova de amor na história da humanidade do que esta. Jesus Cristo, inocente e sem pecado, escolheu sofrer por mim, por você, por todos nós. Ele poderia ter fugido naquela noite em Getsêmani, poderia ter se escondido, poderia ter dito não ao plano da cruz, mas ele permaneceu. Mesmo sabendo que seria traído, abandonado, espancado, humilhado e crucificado, ele ficou. Não por obrigação, mas por amor. Você já parou para pensar nisso? Alguém que sabia de antemão cada detalhe da dor e ainda assim escolheu passar por tudo? Ele escolheu a coroa de espinhos no lugar da coroa de glória. Ele trocou o trono do céu por uma cruz de madeira. Ele deixou os anjos para estar com pecadores. Tudo isso por uma única razão, para que você tivesse a chance de viver. Em Isaías 53 está escrito que ele foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos curados. Isso não é apenas poesia, é realidade espiritual. Jesus assumiu o nosso lugar. A morte que era nossa, ele tomou sobre si. A condenação que era para nós, ele suportou até o fim. Mas o sofrimento de Jesus não foi um fim trágico, foi um começo glorioso. Ele não sofreu para manipular, controlar ou se vingar. Ele sofreu para dar liberdade. Liberdade da culpa, do medo, da morte, da escravidão espiritual. E mais do que isso, ele sofreu para que você tivesse escolha. Sim, porque antes da cruz, o pecado decidia por você. A morte tinha a palavra final. Mas agora, você pode escolher viver. Você pode escolher graça ao invés de culpa, paz em vez de condenação, vida eterna em vez de destruição. Tudo isso é oferecido como presente, um presente que custou tudo para ele, mas que é dado de graça a você. E o que ele espera? Apenas um sim, uma resposta, um coração sincero. Não perfeição, apenas disposição. E você, o que vai escolher? Vai continuar carregando culpas que já foram perdoadas? Vai insistir em tentar merecer o que já foi conquistado por você? Ou vai se render ao amor que sangrou por sua liberdade? Jesus já fez a escolha dele. Ele escolheu você. Agora, a pergunta permanece. Você escolhe viver? Cinco. Esse amor ainda chama por você hoje. Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus estendeu os braços na cruz. Seu sangue não foi apenas um evento histórico, mas um chamado vivo, ecoando através do tempo, através dos muros da cultura, da língua e do pecado. Não é um amor que morreu no passado, é um amor que está vivo, ainda esperando e ainda chamando o seu nome hoje. Você já se sentiu sozinho em um mundo lotado? Você já ansiou por amor incondicional? Não porque você é perfeito, mas porque foi feito para ser amado? Jesus o conhecia antes que você o conhecesse. Ele viu cada lágrima que ninguém mais viu, compreendeu cada ferida que ninguém mais conheceu, e mesmo assim, escolheu você, dentre todas as pessoas. O amor de Deus não é como o amor humano, que é volúvel e facilmente decepcionado. Ele não é limitado pelo passado que você cometeu, pelos erros pelos quais você não consegue se perdoar. A cruz é a prova de que não importa quem você seja, o que você fez, você é infinitamente valioso aos olhos de Deus.
Deus não veio para forçar você a ir à igreja toda semana ou a ser uma pessoa boa segundo um determinado padrão. Ele veio para salvá-lo, para que você possa ser real, livre e curado. Seu amor não força, não constrange, apenas convida. E esse convite ainda ressoa, gentil, mas sinceramente. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você já ouviu falar dele, leu a Bíblia, ou até mesmo se esqueceu dele. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca se esqueceu de você. A cada momento em que você olha para o céu, a cada vez que seu coração dói por algo maior do que você mesmo, esse amor está chamando você de volta. Você não precisa mudar a si mesmo antes de vir a Ele. Você só precisa abrir seu coração. Como o filho pródigo que retornou e foi abraçado por seu pai em braços amorosos, sem reprovação, apenas pura graça. Esse amor, o amor de Deus, ainda está chamando você hoje. Não amanhã, não quando você estiver mais pronto, mas agora, neste exato momento, porque você foi a razão pela qual Jesus morreu e Ele é a razão pela qual você pode viver como esperança hoje. Você está ouvindo esse chamado em seu coração? Você está pronto para responder a esse amor que nunca muda, o amor que espera pacientemente por você, mesmo quando o mundo lhe vira as costas? Conclusão. A história da cruz não termina com a morte. Pelo contrário, ela começa ali. No Gólgota, onde muitos viram fraqueza, Deus revelou o maior poder do universo, o amor incondicional. Jesus não foi vencido. Ele se entregou. E ao fazer isso, ele derrubou o muro que separava a humanidade de Deus. Cada golpe, cada ferida, cada gota de sangue derramada foi uma linguagem celestial dizendo: você vale a pena. O sacrifício de Jesus não foi um ato impulsivo, mas uma escolha consciente, planejada desde a eternidade. Uma escolha de amar, de perdoar, de restaurar. Ele assumiu a nossa dor para que pudéssemos experimentar a paz. Ele levou a nossa culpa para que pudéssemos viver livres. Ele morreu para que pudéssemos viver eternamente. Mas o amor de Deus não ficou preso ao passado. Esse amor ainda vive, ainda chama, ainda transforma. Ele continua ecoando através dos séculos, batendo suavemente nas portas dos corações. E hoje, agora, ele está batendo na porta do seu. Você já parou para pensar nisso? Que o Criador do Universo conhece o seu nome, a sua história, os seus medos, e ainda assim o ama profundamente? Que Ele entregou o que tinha de mais precioso para resgatar você? Esse é o tipo de amor que não impõe, não pressiona, mas convida. Um amor que espera com paciência, que não desiste mesmo quando somos nós que desistimos. A pergunta que permanece não é por que Jesus morreu, mas sim o que você fará com esse amor. Você pode ignorar, adiar, resistir, ou pode abrir o coração e deixar-se ser amado por Ele. Pode continuar buscando respostas em lugares vazios, ou pode encontrar tudo que a sua alma anseia aos pés da cruz. A salvação é um presente e, como todo presente, precisa ser aceito. A boa notícia, Ele já fez tudo. Agora só falta a sua resposta. Jesus morreu pela humanidade, mas também morreu por você. E hoje Ele vive, esperando que você escolha viver com Ele.